Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para o nosso 15º dia da nossa formação bíblica. Já são 15 dias e é uma alegria saber que você está sendo fiel e que o Senhor também está me dando a graça para ser fiel e continuarmos pouco a pouco aprendendo um pouco mais da Escritura. Como é o nosso 15º dia, chegamos na metade do nosso mês, vamos louvar ao Senhor com o Salmo 150, que diz assim: Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa. Vamos louvar o Senhor, agradecer a Ele, porque estamos no mês da Bíblia, porque temos a chance de ouvir a palavra de Deus e temos a graça também de estar aqui todos os dias, ainda que brevemente, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, mas aprendendo um pouco mais coisas tão importantes sobre a palavra de Deus. Hoje eu disse que ia falar para vocês sobre profetas maiores e profetas menores. Pois bem, temos 18 livros proféticos na Bíblia. 6 são os que nós chamamos de profetas menores, que são os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações, Baruque e Daniel. E temos os 12 profetas menores, que nós podemos encontrar no finalzinho da nossa Bíblia, que na Bíblia hebraica era conhecido como o livro dos profetas, dos 12 profetas menores. Na nossa Bíblia, cada um deles forma um livro separado, que começa lá com Joel e termina com o livro de Malaquias. Então são 12 livros proféticos chamados de profetas menores. Por que profetas menores e profetas maiores? Por uma questão de volume de texto. Os profetas maiores são aqueles dos quais nós temos grandes coleções de textos deles, como o livro de Isaías, o livro de Jeremias, são livros grandes. E os profetas menores são livros mais breves, por exemplo, Malaquias, que só tem 3 capítulos, são profetas cuja atuação foi importantíssima, como a de todos os profetas em Israel, mas o volume de texto, o volume de profecias escritas e guardadas para nós desses profetas é menor, por isso chamamos de profetas menores. E eu falei que ia falar do livro do profeta Isaías, porque daqui a pouco estamos entrando aí no Advento. Isaías é o grande profeta que aparece para nós nas leituras do Advento. Inclusive aqui na paróquia nós vamos ter a chance de ter uma formação sobre o Advento e depois uma formação sobre o livro do profeta Isaías no Advento. Se você quiser vir aqui, a casa está aberta para você. É a paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Alto da Boa Vista, na estrada do Maracaí, número 305. Se você quiser, depois pode me chamar em box na página do Face, eu dou o endereço, ensino como chegar, e vou divulgar na nossa página essa nossa formação, que é muito importante nos prepararmos para acolher cada tempo do ano litúrgico e, sobretudo, conhecendo os textos da Palavra de Deus que serão proclamados para que possamos rezar melhor com eles. Uma coisa importante é que o livro do profeta Isaías é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39 nós chamamos de proto ou primeiro Isaías. Do capítulo 40 ao capítulo 45 nós chamamos de Deutero Isaías ou segundo Isaías. E do capítulo 56 até o capítulo 66 nós chamamos de trito ou terceiro Isaías. Por que isso? Porque estudando o texto do profeta nós percebemos que os primeiros 39 capítulos refletem uma situação anterior ao exílio. Lembra que nós falamos no programa de ontem do exílio, do Reino do Norte, do ano 722? Depois, o Deutero Isaías reflete já um período de vivência do exílio, onde o profeta está animando o povo para que ele não desista, para que ele não desfaleça naquela situação adversa que era o exílio. O capítulo 40, por exemplo, começa o livro da consolação de Israel, com aquela palavra linda do profeta Isaías: consolai, consolai o meu povo, o verbo parakaleito, que nos lembra o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo. Depois, os capítulos 56 até 66 nos trazem o trito Isaías e refletem já um período posterior ao exílio, depois do exílio. Mas como que o profeta atuou nesse tempo todo? O que acontece com os livros proféticos é o seguinte: primeiro teve a atuação do profeta, então o profeta Isaías atuou lá antes do exílio. Depois, as palavras dos profetas eram transmitidas oralmente por seus discípulos e por aqueles que as receberam dos discípulos dos profetas. Depois alguém começa a colocar por escrito essa palavra, adaptando-a à necessidade do momento. E depois o livro então chega na sua forma final. Então o profeta Isaías atuou lá antes do exílio, mas a palavra do profeta foi sendo mantida oralmente, depois colocada por escrito, nessas 3 fases importantíssimas da vida do povo de Israel. Então,
Vamos continuar caminhando juntos? Então eu aguardo que você vá lá na nossa página, curta, comente, compartilhe, diga quais são as suas dúvidas para nós fazermos outros vídeos depois. E fica o convite para o nosso evento aqui de novembro, que eu vou botar o cartaz para divulgar vocês a tempo. Lá no finalzinho do mês da Bíblia eu já devo colocar esse cartaz convidando vocês para a nossa formação em preparação ao Advento. E conto com você amanhã no nosso 16º dia. Vamos começar amanhã a falar dos sapienciais e como precisamos da sabedoria de Deus para conduzir a nossa vida, não é mesmo? Então aguardo você amanhã, que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Tudo de bom.